Vamos à leitura do texto mais uma vez. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor, e foi enviado um mensageiro por entre as nações para dizer: levantai-vos, levantemo-nos para lutar contra Edom. Eu te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. A arrogância do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que dizes no coração: quem poderá me derrubar da terra? Embora subas ao alto como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. Se os ladrões ou assaltantes viessem contra ti de noite, não furtariam somente o que lhes bastasse? Como estás destruído? Se os que colhem uvas viessem a ti, não deixariam ao menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram procurados os seus tesouros ocultos. Todos os teus aliados te levaram para fora do teu território, e os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti. Não há entendimento em Edom. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Então os teus guerreiros ficarão com medo, ó Temã, e todos serão exterminados do monte de Esaú pelo massacre. Ficarás coberto de vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó, e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste do lado oposto, quando estranhos levaram os bens dele e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo estavas entre eles, mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça de teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. No dia da sua calamidade não devias olhar satisfeito para a desgraça, nem lançar mão dos seus bens, nem ficar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como fizeste, assim se fará contigo, o teu feito voltará sobre ti. Assim como bebeste no meu santo monte, todas as nações beberão sem parar, beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem existido. Mas haverá livramento no monte de Sião. Ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José labareda, e a casa de Esaú palha. O fogo e a labareda se acenderão contra a palha e a consumirão, e não restará mais ninguém da casa de Esaú, porque o Senhor disse: os do Neguebe possuirão os montes de Esaú, e os da planície os filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos deste exército dos israelitas possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte de Sião para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos juntos à última frase: e o reino será do Senhor. Quando vemos aqui no texto, vemos que Edom também sofreria castigo da parte de Deus. E Edom está sofrendo castigo da parte de Deus porque Deus levantará outras nações ímpias contra Edom. Compreenda que Deus fez assim também com o povo de Israel. Deus fez assim com o povo de Judá. Utilizou
de nações gentias, nações que não o serviam, para corrigir o seu povo. Agora Deus está levantando outras nações para corrigir Edom, que deveria ajudar o seu irmão, ou ajudar a descendência do seu irmão. Agora a palavra não é para o povo de Deus, agora a palavra é para Edom. O mundo vai ser a minha vara de correção. E agora, nessa exposição, ou nessa parte da exposição, o que nos cabe é compreender que tipo de ambiente há aqui nessas nações gentílicas, que tipo de ambiente há no mundo, que tipo de situação acontece em ambientes fora da presença de Deus. E é disso que vamos falar hoje. 1 João capítulo 5, 19, eu quero abrir com esse texto porque ele é importante para a nossa compreensão inicial. Lê comigo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós temos aqui uma tensão muito forte. Somos de Deus, mas estamos num mundo que jaz no maligno. Somos de Deus e estamos em Cristo espiritualmente, mas ainda habitamos num mundo que jaz no maligno, que tem as suas decisões governadas, vamos dizer assim, de alguma maneira, pelo mal. Que tipo de sentimento há no mundo? E por que nós estamos trazendo essa mensagem hoje à luz de Obadias? Para que você compreenda que no mundo não há nada que presta. Vou repetir, esta mensagem é para que os nossos olhos estejam bem abertos na compreensão de que no mundo não há nada que valha a pena. Compreende, queridos? Isso é importante, porque às vezes nós achamos que a grama do lado de lá do muro está tão verde e a minha está tão seca, e a gente fica se perguntando, o que tem lá? Pode ser que a grama seja artificial, pode ser que seja um truque. E antes que você queira pastar nas verdulências mundanas, dando de cara com a artificialidade da coisa, é importante saber o que se encontra no mundo à luz desse texto. Em primeiro lugar, no ambiente mundano tem um sentimento de insaciedade. Veja o que diz o texto. Se os ladrões ou assaltantes viessem contra ti, Edom, de noite, não furtariam somente o que lhes bastasse? Como estás destruído, diz o texto. Se os que colhem uvas viessem a ti, não deixariam ao menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram procurados os seus tesouros ocultos. O que Deus está dizendo para Esaú ou para Edom é: se fossem circunstâncias comuns, os ladrões viriam a ti e levariam somente aquilo que pudessem carregar ou aquilo que lhes fosse útil. Mas o que Deus está dizendo é, neste caso, eles levarão até aquilo que não precisam. Eles terão um sentimento de insaciedade. Eles irão na plantação de uvas e poderiam deixar alguns cachos para trás, mas eles vão levar tudo, não vai deixar nada. O que é isso? Senão um sentimento mundano de profunda insaciedade. E o que é insaciedade? Insatisfação aguda. Paulo disse: aprendi a estar satisfeito em qualquer circunstância, no muito, no pouco, e a conclusão dele é: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
que Paulo diz nesse texto é: o Senhor me fez compreender que a insaciedade mundana não tem limites, e que o mundo, quanto mais quer, mais tem, ou melhor, quanto mais tem, mais quer. Nunca há um parâmetro onde se chegue e diga, está bom. No mundo, a maldade não tem limites. Quando a gente pensa que já viu tudo, a gente vê mais uma tragédia inédita. É ou não é, irmãos? Não dá para assistir noticiários sem sair psicologicamente impune, emocionalmente ileso, porque todo noticiário é uma coisa nova, de requinte de crueldade da maldade humana. É o ambiente mundano. E aí você olha para o mundo e diz, não, está tudo bem. Não, mas o mundo é insaciável. Sabe por quê? Porque o inimigo não se sacia só com algumas almas, ele quer todas. É só que ele não pode ter aquelas que já foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Essa é a tragédia dele. E aí, queridos, a gente precisa compreender que a maldade humana, a maldade mundana não tem limite. Os objetos de desejo do mundo não têm limite. Porque o ser humano sem Deus, hoje ele tem um e ele diz, eu quero chegar até 3. E quando ele tem 3, ele diz, o bom mesmo seria que eu tivesse 5, porque aí eu fecho a conta. E quando ele tem 5, ele está almejando ter 10. E muitos chegam a ter 10, e chegam lá em cima, e não percebem sucesso espiritual nenhum. E aqui a gente não está dizendo que o quantitativo daquilo que a pessoa possui, daquilo que a pessoa conquista, para mais ou para menos é sinônimo de boa espiritualidade. Não pense nisso. Nem pobreza e nem riqueza é sinônimo de espiritualidade boa. Compreenda isso. Porque se o padrão da espiritualidade for o que você tem, ou o seu dinheiro, então é o dinheiro que é o padrão. Não, a fé é o padrão. Mas é claro que a Bíblia recomenda, o Senhor recomenda muito cuidado com as riquezas. O mundo é insaciável. Lembra-se de Alexandre o Grande. Quais foram os 3 pedidos dele? Quando eu morrer, você sabe que Alexandre o Grande foi o grande conquistador de sua época, não é? Fez coisas inéditas. 3 pedidos em sua morte. Em primeiro lugar, eu quero que os médicos mais renomados levem o meu caixão, para que eles vejam que para a morte não tem cura. Todo mundo vai, até alguém como eu. Segundo, eu quero que coloquem meus tesouros no caminho. Terceiro, eu quero que as minhas mãos fiquem para fora, para que todos vejam que eu não estou levando nada comigo. Nu entrei e não estou voltando, eu estou indo embora. Entrei sem nada e estou indo embora sem nada. O que percebemos, queridos, é que nem sempre essa certeza absoluta há no coração das pessoas. E no sistema mundano, e é muito sério, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a impressão do sucesso do mundo, ela não vem sozinha. Porque à medida que prestamos atenção no sucesso mundano, a gente tenta forjar de alguma maneira que nós estamos tendo insucesso, então a minha vida se compara com a dele. Nós não fomos chamados para nos comparar ao mundo, mas para seguirmos o padrão de Cristo. Cristo é o padrão do cristão. No Salmo 23, no verso 2,
o texto diz assim: Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. O que o salmista está fazendo aqui, ele que já tinha sido pastor de ovelhas, ele está dizendo que o pastor, o sumo pastor, saciava a alma dele. Quem mexe com ovelha sabe que ovelha come o tempo todo e rumina à noite. Faz aquele processo, você sabe como? Daquele jeito. Come o tempo todo. Tem uma comidinha, ela come. Tem uma graminha verde, tem um cheirinho de grama verde, ela está comendo. E vai comendo. Parece que não tem grama que dê. Veja, deitar em pastos verdejantes para o mundo é uma impossibilidade. Porque para deitar nos pastos verdejantes precisa parar de comer do pasto verdejante. Significa que Davi compreendeu que Deus tirou dele a insaciedade mundana. Deus sacia a minha alma. Não é aquilo que Ele me dá e nem aquilo que Ele me faz ter, mas o Senhor sacia a minha alma. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Compreende, querido? Isso é importante. Um cristão é aquele que aprendeu a lidar com as limitações que Deus impôs. Mas essas não são limitações que tiram a alegria. Mas na maioria das vezes essas limitações provam que nós temos uma alegria que o mundo não tem. O que Deus está dizendo para Edom é: Edom, os assaltantes vão entrar e a insaciedade deles será absurda. Você vai experimentar do que é a insaciedade mundana, porque você foi mundano. Deus está dizendo isso aqui para Edom. E aí, queridos, faz todo sentido que a gente compreenda que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos em Cristo, e que a nossa alma está satisfeita em Cristo. E quanto mais a nossa alma se satisfaz em Cristo, como diria o pastor John Piper, mais Deus é glorificado. Vou repetir: quanto mais um crente mostra que o prazer da sua vida é Cristo, mais Cristo é glorificado num mundo que não se sacia com nada. Aí as pessoas perguntam assim: como pode um cristão passar por tanta luta, tanta dor, tanta perda e demonstrar uma alegria tão genuína e tão sincera, apesar de chorar, apesar de doer, porque nós não somos extraterrestres? Mas como pode, mesmo depois de perder tanto, falar de um Deus como se esse Deus fosse a melhor coisa do mundo? Eles não compreendem que o Senhor é de fato o melhor presente do universo, porque Ele é o Senhor de tudo. E o cristão compreendeu que ele não está preso a coisas que ele pode ganhar, porque todas as coisas são de Deus. Quando Cristo veio entre nós, grave isso, Ele veio pobre. E aqui, nenhuma apologia a qualquer tipo de nível social, por favor. Mas o que os romanos não compreendiam é que Ele não podia cobiçar as riquezas mundanas, porque antes de aparecer encarnado, Ele já era o Senhor de toda a glória. E que olhar para essas questões físicas não enchia seus olhos. E aqui, meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado, porque há vários níveis de insaciedade da maldade, mas há pouca insaciedade sobre Deus. Minha alma tem sede de ti, disse o salmista. E o que é sede? Sede é uma coisa que você bebe uma água tão boa, tão geladinha, daqui a pouco você tem de novo.
Senhor, eu tenho sede de Ti, hoje eu tenho, amanhã eu quero mais, daqui a pouco eu quero mais. É só que o mundo se sacia de maneira diferente. Uns com poder, outros com prazer. Porque quando alguém decide se afundar na insaciedade do prazer, ele está, queridos, a um passo de ser consumido pelos próprios prazeres mundanos. Quando alguém, por exemplo, se dedica às drogas, faz de forma insaciável. Por quê? Porque não tem Cristo, precisa tapar um buraco que está no coração. Ele acha que é um prazer. No outro dia ele descobre que não é. Quando os outros vão descobrir os prazeres nas questões mais sensoriais, seja o que for, em que nível for, ou seja, numa questão física, ou seja, nas orgias da vida, não há limites, e ele vai procurando satisfazer algo que está vazio na alma com aquilo que o mundo oferece, que são prazeres. Por isso é que não são os prazeres que devem governar a vida de um cristão, embora há prazeres lícitos da parte de Deus para nós. Por isso, olhamos que no ambiente mundano, em primeiro lugar, nós temos a insaciedade. Segundo lugar, no ambiente mundano, nós vemos deslealdade e falsidade. Veja o que Deus fala sobre essas nações. Todos os teus aliados te levaram para fora do teu território. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Vamos juntos essa última frase. Os que estavam em paz contigo os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti. Não há entendimento em Edom. Edom está crente que está bem na foto, vamos dizer assim. Edom, ele se sente o povo mais bem-vindo de todos, porque as outras nações recebem Edom contra Judá, contra o povo de Deus, e Edom está aqui no meio mundano. Edom está sendo recebido com pompa, com circunstância, com pão na mesa, com lealdade aparente. Mas o texto está dizendo que em Edom não há entendimento. O que Deus está mostrando para Edom é: Edom, você está caindo na própria cova que você está cavando. Edom, você está participando de amizades que vão matar você, é uma questão de tempo. Você faz alianças que pouco a pouco vão destruir a tua vida. E aí a gente pergunta: o que há de bom no mundo? E aí outra pergunta pode surgir: pastor, não são todas as pessoas no mundo que são desleais. No mundo tem muita gente boa. Eu tenho amigos no trabalho que são muito honestos. Eu tenho amigos na faculdade que são até de outras religiões, que fazem outras coisas, mas que são pessoas assim de um alto calibre moral, que eu posso confiar neles. Ninguém está dizendo que todo mundo está no nível de decomposição absurdamente inaceitável. Ninguém está dizendo que todo mundo parece imoral. O que o texto está mostrando é que nas condições de paz, todos oferecem paz. Onde os pontos podem ser ligados, anda-se junto.
Mas basta que este grande amigo seu seja confrontado com uma verdade de Deus, e você não queira entrar nas mesmas questões que ele gosta de entrar, que aí você vai começar a perceber que o mundo jaz no maligno e ele também, e que a mentalidade dele não é uma mentalidade cristã, embora seja moralmente aceitável. E que todas as relações de pai, de mãe, de filho, de empregado, embora estejam sendo cumpridas à risca, e que ele pague todas as suas contas, ele nunca faz isso para a glória de Deus, mas sempre por amor a si mesmo. Sempre para que outros o vejam como alguém que é bom mesmo. Mas basta que passe de um nível onde a lealdade a Cristo Jesus exija de nós profundo comprometimento e total diferença do mundo, para que estas amizades do ambiente mundano passem a cambalear das pernas. Por isso, temos amizades no mundo? Sim, claro que temos. Vamos ignorar a todos como se fossem todos piores do que nós? De maneira alguma. A gente só precisa entender, queridos, a igreja, os jovens, os homens, as mulheres, só precisam compreender que as trevas, elas não coabitam com a luz. E que em algum momento a glória de Deus pode brilhar na tua vida e as trevas não vão aceitar isso. E quando eu digo em algum momento a glória de Deus pode brilhar, não significa que não brilhe o tempo todo, ou não deva fazer isso o tempo todo, mas que em algum momento o contraste para eles seja inadmissível. Os que comem o pão contigo põem armadilha. Por favor, não saia daqui com a teoria de conspiração na sua cabeça, do tipo, aquelas pessoas que estão lá no serviço ou lá na faculdade estão armando contra mim. Por favor, não é isso que eu estou querendo dizer. Nós estamos ressaltando apenas aqui o que existe por debaixo da falsa paz mundana. No meio de abraços mundanos, há muita traição. No meio de contratos que parecem limpos por aqui, em cima da mesa, que parece preto no branco, está tudo legal, por debaixo da mesa há outras coisas que não combinam com a glória de Deus, com a santidade do Senhor. No meio de tantas palavras que parecem adular o coração alheio, pode ser que haja uma conversa de serpente se aproximando ali no Éden. E a gente precisa ter bastante cuidado com aquilo que a gente ouve, porque pode ser que a gente seja discipulado pelas verdades do inimigo sem perceber. A gente não pode deixar de citar, mais uma vez, o salmista Asaf, quando disse: os meus pés quase escorregaram, resvalaram. Porque tem coisa que a gente vai crendo que é a verdade do Senhor, mas cuidado por ouvir tantas vezes uma mentira, que ela pode se parecer muito com uma verdade. Foi assim que a serpente enganou Eva. Não foi isso que Deus disse? E ele foi desenrolando ali. Mulheres, por favor, cuidado com os galãs da rua. Pastor, não acontece comigo, desconjuro, bate na madeira, seja... Minha irmã, fica ligada. Tudo bem? Não acontece, glória a Deus. Continue em oração para não acontecer. Porque o inimigo é mau.
A nossa valência, como diz os antigos, é o que o sangue de Jesus tem poder. É que o Espírito está sobre nós. Mas quem está de pé, cuide para que não caia. Cuidado com o camarada que fica elogiando o seu perfume. É diferente. Que salto bonito. Aí lá dentro do coração da pecadora fica assim: meu marido não viu isso. Ele viu, só não falou. Precisa ter muito cuidado. Os homens, cuidado com aquela moça que passa jogando os cabelos. Todo dia naquele horário. Cuidado para não tornar um vício de vigiar a passada dela. Tudo bem, homens? Tem hora que você precisa despachar no espírito. Senhor, leva para longe, desfaz o mal. Irmão, chuta que é laço. Deus tem o melhor para a sua vida, amém? E é claro que se cair, o Senhor levanta, glória a Deus por isso. Mas a gente precisa também ter muito cuidado, tá? No mundo parece que tem uma falsa paz, mas não acredita na paz mundana, ela não é verdadeira. Cuidado com a amizade profunda do sexo alheio, oposto, melhor, sexo oposto. Irmãos casados, os casados digam amém. A sua melhor amiga deve ser a sua esposa. Certo, gente? Aquela mulher com cheiro de alho, que dorme com touca, acorda com um bafo danado. E Jesus, todo mundo na rua vê ela bonitinha, mas só tu sabe o que tu passa. Foi ela que Jesus te deu, segura firme. Ela é tua melhor amiga. Você também não é lá essas coisas, acorda mal a beça. Vice-versa. Melhor amigo da esposa deve ser o esposo. Infelizmente isso não é uma regra, irmãos. Infelizmente, mas deve ser. Devemos trabalhar para isso. A gente precisa ter muito cuidado com o ambiente mundano, com o pão de paz à mesa, com os abraços ou com os olhares, como diz também os antigos, os olhares de soslaio. Conhece isso? Aquela olhadela assim de canto. Fica firme olhando para Jesus. Esse é um ambiente mundano. Esse é um ambiente onde o inimigo gosta de ditar as cartas. Nós não podemos confiar na nossa natureza humana. Vamos juntos. Não podemos confiar na natureza humana. A nossa natureza humana. Lembra do escorpião pedindo para a dona Rã para atravessar ele no lago? Poxa, eu vou me afogar. E ela disse: só tem um problema, o senhor é um escorpião, eu sou uma rã. Se eu lhe colocar em cima de mim, o senhor vai me atacar com o seu ferrão. Ele disse: eu prometo que não vou, eu só preciso atravessar. É uma necessidade legítima, é uma conversa boa, e até tem profunda, vamos dizer assim, sinceridade. Mas lá, já quase chegando ao final do percurso, do outro lado, o escorpião deita o seu ferrão na cabeça da rã, e ela, já desfalecendo antes de morrer, diz: mas você tinha dito que não ia fazer isso. Ele disse: dona Rã, me desculpe, de fato eu tentei, mas essa é a minha natureza. Não podemos dar brecha para a natureza mundana.
E aí, a gente compreende o que Deus diz através de Jeremias, lá no capítulo 17, no verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Pastor, então não devo confiar mais em ninguém? Também não é isso. O que Deus está dizendo é: não faça do braço direito da tua vida aquilo que é carnal, aquilo que é carne, porque isso vai fazer com que o teu coração se afaste do Senhor. Faça do Senhor a tua força, e Ele vai lhe orientar em quem e em que medida e até onde confiar. Mas confiar em alguém é diferente de confiar a vida a alguém. Confiar a vida a uma circunstância. Por isso, nós vemos nesse ambiente mundano essas duas questões no texto. E podemos terminar vendo quais são as recompensas desse mundanismo. Primeiro, humilhação repentina. Olha o que Deus diz: eu te farei pequeno entre as nações e serás desprezado. Veja o que Deus disse aqui para Edom: embora subas ao alto como a águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. O que Deus está dizendo para Edom é: Edom, você foi ter com o mundo, agora você vai ter o final deles. Salmo 73, 19 diz: como são destruídos de repente, ficam totalmente aterrorizados. É possível que alguns tenham aí a impressão de que estejam sendo humilhados demais pelo mundo por serem cristãos. Eu quero dizer que se isso está acontecendo na tua vida, é uma excelente notícia. Porque Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Mas veja, não é perseguir por causa de coisas erradas, não é te perseguir porque você não consegue conviver bem com as pessoas, é por causa de Jesus. Pedro vai dizer: se alguém for sofrer, não sofra como ladrão, como assassino, sofra como justo, como cristão. Por isso, compreendemos que, ainda que sejamos humilhados aqui, o Senhor nos honrará eternamente. A gente precisa compreender isso. Quando nós olhamos algumas faces da doutrina do Islã, por exemplo, por que eles morrem abraçados com bombas? Porque eles acreditam que há uma esperança de recompensa depois. Veja, eles estão cegos quanto a isso. Mas se eles fazem isso em nome de um engano, queridos, nós vemos que infelizmente não são muitos aqueles que compreendem que devem sofrer como cristãos nesse mundo, esperando uma recompensa que virá. E aí, a recompensa do mundo, ou a recompensa mundana, é exatamente essa. Primeiro, a humilhação repentina. Segundo, nós vemos que Deus julgará o seu povo. Veja, a casa de Jacó, é o verso... É isso mesmo, eu não estou enxergando, é o 18 que está aí. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José, labareda. A casa de Esaú, palha. O fogo e a labareda se acederão contra a palha e a consumirão. E não restará mais ninguém da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. O que o Senhor está dizendo para Edom é: veja, Edom, o seu juízo vai chegar. Há muitos que não acham que juízo é algo que vai acontecer. Há muitos que já deixaram de crer que Deus
fará juízo. Uns não acreditam que Deus é bom. Outros não acreditam que Deus seja suficientemente justo para julgar naquele último dia. No livro do profeta Sofonias, no capítulo 1, no verso 2, o texto diz assim, não saiu aí: naquele tempo vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que descansam sobre os resíduos de vinho envelhecidos, que dizem no coração: o Senhor não faz nem bem e nem mal. Ou seja, naquele dia, qual dia, queridos? Quando a Bíblia diz dia do Senhor, naquele dia, o que está se referindo? A dias de juízo da parte de Deus. Deus tem muitas promessas, e as promessas de Deus são maravilhosas, mas há uma promessa também, que é a promessa do juízo. E o que nós vemos aqui é que se tem uma recompensa para o ambiente mundano, é que eles passarão pelo juízo para serem condenados. E eu quero fechar então essa mensagem com uma frase, com uma afirmação, melhor, com uma pergunta. Um dia, Deus aniquilará todo o mal. Deus julgará os maus e justificará definitivamente os bons, não por si só, por si mesmos. O que quero dizer é, Deus um dia julgará o mal e levará consigo os justos. Quando isso acontecer, de que lado você vai estar? Repetindo, Deus um dia julgará o mal e Deus um dia levará consigo os justos. Quando isso acontecer, de que lado você vai estar? Edom estava do lado oposto. Judá se manteve fiel. E eu quero terminar com aplicações finais. 4. Primeira, a soberba precede a queda. Vamos juntos? A soberba precede a queda. Segundo, pode parecer que o Senhor não esteja vendo o sofrimento de seus justos, mas só parece. Ele está atento e fará justiça a seu tempo. Terceira aplicação: não há poderes no mundo visível, nem no invisível, que se possam comparar ao poder da autoridade do Senhor sobre todas as coisas. Deus governará e governa soberanamente. Última aplicação: Deus está do lado do seu povo. Mesmo diante de tanta infidelidade de nossa parte, Deus é fiel. E eu quero explicar essa última parte. Com isso, não quero dizer que, ainda que eu seja infiel com Deus, Ele é fiel comigo neste quesito que eu fui infiel. Não. O que isso diz é, ainda que a minha natureza seja de infidelidade em alguns momentos, a natureza de Deus nunca deixa de ser fiel. Por isso o homem é infiel, mas Deus permanece fiel. E é claro que Deus julga o pecado, é claro que Deus julga as maldades, mas a Bíblia também diz, queridos, que as nossas injustiças, que as nossas iniquidades são perdoadas pelas misericórdias do Senhor nosso Deus. Finalizando, o livro de Obadias, então nos mostra que nós devemos ter cuidado para não sermos como Edom, que parece ter tudo, digamos, para ter semelhança com seu irmão Jacó. Parece que poderia ter uma semelhança com o povo de Deus, mas não é povo de Deus, age impiamente. A gente também precisa ter cuidado para não ser ávido
pelo ambiente mundano, porque no mundo o inimigo é encontrado a cada esquina. O mundo jaz no maligno. Por último, precisamos pedir a Deus a graça de nos afastarmos, não do mundo, porque é impossível, Jesus disse isso, mas para não nos agradarmos do sistema mundano, porque nós já pertencemos a uma outra esfera. Nós estamos em Cristo. O mundo jaz no maligno, nós estamos em Cristo Jesus. Cuidemos da nossa vida, que nós não sejamos arrastados pelo espírito do mundanismo, mas que possamos olhar para Jesus até que Jesus venha nos buscar. Que Deus nos abençoe diante do livro de Obadias e que possamos receber da graça do Senhor em aplicar cada verdade dessa em nosso coração. Deus nos abençoe. Amém.